Bênção de Deus para você que agora se coloca em oração junto com a gente aqui no programa A Redenção, que está começando, e é aquele nosso momento de rezarmos juntos, aprendendo com Santo Afonso Maria de Ligório, que através dos seus pensamentos nos dá a grande graça de criando consciência que estamos neste mundo para lutarmos sempre para alcançarmos a salvação. É o mestre da oração. E Padre Federico, é sempre uma honra ter o senhor junto com a gente, afinal de contas, Santo Afonso Maria de Ligório, ele é o fundador da Congregação do Santíssimo Redentor. Ele é o fundador, da nossa Congregação Redentorista, dos missionários redentoristas. Além disso, foi bispo, doutor da Igreja e principalmente este santo doutor da oração, que nós estamos acompanhando o escrito Glórias de Maria. Santo Afonso escreve o seu livro Glórias de Maria e na primeira parte reflete sobre a Salve Rainha. É o que nós estamos nesse tempo meditando, refletindo, permitindo que a graça do Senhor nos alcance por esses escritos espirituais de Afonso Maria de Ligório. E hoje, nosso tema específico é Maria socorre seus devotos no purgatório. Ô padre, nós estamos há uns dias, uns programas da Redenção, falando dessa intercessão de Nossa Senhora em muitas situações e diversas etapas da nossa vida, da nossa caminhada rumo à salvação, não é? A todo momento a Virgem Maria está sempre ali disposta para nos ajudar. Sempre disposta como aquela que nos foi dada como mãe por Jesus. Então, sempre pronta para acolher e socorrer os seus filhos que dela tanto precisam. Então, esse socorro que se estende não só para a igreja terrena, peregrina neste mundo, mas também para a igreja padecente, ou seja, aqueles que estão no purgatório. Lembrando sempre que a nossa igreja, ela estabelece uma comunhão profunda, né? A igreja no céu, triunfante, a igreja na terra, a igreja militante e, finalmente, a igreja no purgatório, que é a igreja que padece. Vamos aprender muito hoje no programa Redenção. Prepare a palavra de Deus, abra o seu coração. Se você tem costume de anotar, prepare aí o seu caderninho também. E eu tenho certeza, tudo que vamos viver será conduzido pela graça e pela unção do Espírito Santo. E tudo que vivemos, assim como na sua casa, na sua luta diária, você também clama o som do Espírito Santo aqui no programa A Redenção, não é diferente. Nós também, clamando, cheios do Espírito Santo, vamos nos abrir para ouvir o Senhor, diante de tudo que nós hoje vamos meditar no programa A Redenção. E Padre, esse contato com a Palavra de Deus faz muita diferença nas nossas escolhas, na nossa luta diária. É a nossa orientação tão necessária. Se somos de Deus, filhos dele, é preciso que a palavra dele nos oriente, nos conduza, ilumine a nossa vida. Daí a importância para o cristão, para a cristã, de sempre ter diante e especialmente acolher internamente esta palavra para viver de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus.
Ô padre, como é bom saber que tem tantas pessoas em suas casas agora, reunidos com a família, e vão poder meditar a palavra de Deus conosco. Muito bom mesmo ter você conosco e especialmente nesse momento podermos juntos ouvir, meditar, acolher esta santa palavra que nos abençoa com toda sorte de bênçãos. Isso, então abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 13 a 17. 1 Coríntios 3, versículo de 13 ao 17. E diz assim, ó: a obra de cada um se tornará manifesta, o dia a manifestará, pois no fogo é revelada. E o fogo provará a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanece, receberá a recompensa. Se a obra de alguém for queimada, ele será punido, mas ele mesmo será salvo, como que através do fogo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois santo é o santuário de Deus que sois vós. Palavra forte. E aí, padre, meditando, falando que Maria nos socorre a cada um de nós no purgatório. Primeiro, o que vem a ser esse purgatório? É um estado? É um lugar? Para o pessoal que está em casa ficar bem ciente do que a gente está falando. A igreja, muito sabiamente como mãe que é, ela nos aponta assim a realidade do céu e a realidade do inferno. E também a realidade do purgatório. Não é que o purgatório seja um estágio intermediário entre esses dois. Não, não é isso. O purgatório é o lugar de purificação para aqueles que já foram salvos, né? Só que ali são purificados para poder contemplarem a face de Deus plenamente. No momento da nossa morte, acontece ali o chamado juízo particular. As nossas obras, como ouvimos no texto bíblico, elas manifestam em quem de fato nós acreditamos. Então, se eu oriento a minha vida para Deus, se eu me esforço para fazer acontecer nesse mundo a obra de Deus, se eu me arrependo dos meus pecados, se eu busco a minha purificação, claro, o Senhor está de braços abertos para me salvar. Então, no momento do juízo particular, depois da minha morte ali, imediatamente após, já fica definido se eu estou salvo ou não. Então, eu posso ser salvo e se eu estou puro plenamente, eu chego diretamente ao céu. Só que se eu não estou ainda completamente purificado, a igreja coloca o purgatório, a partir da sua sabedoria, a partir da experiência de fé, a comunhão dos santos, que nós chamamos, como este lugar da misericórdia de Deus que purifica aqueles que ainda precisam ser um pouco mais preparados, Porque diante de Deus nós temos que nos apresentar limpos, sem mancha. Então, é esse estágio, por assim dizer, que só tem uma saída, o céu. Do purgatório, nós saímos para o céu. Não tem outro lugar para a gente ir, não. Então, é o lugar da purificação, o fogo abrasador do amor de Deus que vai nos preparando para termos condições de vê-lo face a face. Então, um sinal do amor e da misericórdia de Deus, mais um sinal do amor de Deus para com os seus filhos, que salvos por Ele são. Então nós podemos dizer, quando Santo Afonso fala aqui, que Maria socorre seus devotos no purgatório, olha eu perguntando coisas para o padre, talvez nem ele saiba, porque afinal de contas ele também é um ser humano como nós, mas vamos considerar, padre, da questão da igreja mesmo, que cada um tem um tempo que vai ficar no purgatório, vamos dizer assim, com a intercessão de Nossa Senhora, esse tempo talvez diminua. A imagem de tempo é uma imagem para nós que estamos neste mundo, Porque quando nós adentramos a eternidade, não tem mais essa questão da temporalidade, do espaço. A gente fala, é um lugar, também é uma forma de dizer, De um mistério que nos... que é maior do que a gente. Sim. Então, assim, a nossa linguagem é muito pobre para se referir àquilo que diz respeito à eternidade. Mas a intercessão mariana,
ela é super necessária para todos os seus filhos, né? Para conseguir mais apressadamente a nossa salvação, por assim dizer, né? É essa intercessão preciosa. Eu disse que nós cremos na comunhão dos santos, nós professamos isso no credo, né? Nós cremos na comunhão dos santos, que é o quê? Aquilo que eu dizia no princípio. A nossa igreja, ela não é só aquilo que nós vemos aqui neste mundo, é a igreja peregrina, terrena, não. É a igreja que está em comunhão com os santos e santas que já contemplam a Deus face a face, a igreja celeste e também a igreja padecente, que é o purgatório. Então, essas, se podemos chamar assim, 3 dimensões, na linguagem pobre nossa, mas essas realidades que contemplam uma só e mesma igreja. Então, nos céus, os santos por nós intercedem. Nós contamos com a intercessão dos santos de forma muito especial, a Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima. Nós aqui neste mundo, dos céus, recebemos a intercessão dos santos, mas nós neste mundo rezamos por aqueles, devemos rezar, isso é uma prova de caridade da nossa parte, por aqueles que estão no purgatório, para que alcancem mais rapidamente este acesso ao céu. Então, a Virgem Maria, de forma plena, é essa intercessora muito mais próxima do Cristo do que todos nós aqui reunidos. Ô padre, eu estou aqui pensando, né? Como eu já tenho minha mãe falecida e o amor é muito grande, eu imagino que isso aconteça também com você que está acompanhando, que já tem um ente querido que faleceu. Eu estava aqui pensando, gente, a gente aqui nesse mundo podia ter um jeitinho de saber, o seu ente querido já foi para o céu, já saiu do purgatório. Seria bom, não é, padre? Seria muito bom, mas como não sabemos, eu disse, é uma obra de caridade. Sim. Rezarmos pelas almas do purgatório, os nossos familiares, os nossos amigos, conhecidos, e também aquelas pessoas que nós nem sabemos, não conhecemos, mas que tanto precisam da nossa oração. Talvez essas pessoas que não têm ninguém que por elas reze, que estão ali no purgatório, nesse fogo purificador, precisando da oração desta igreja militante terrena que caminha sobre este mundo. E é bom saber que nós que rezamos pelas almas do purgatório, quando elas têm acesso pleno ao céu, nos céus, elas se tornam para nós intercessoras. Então, rezemos, isso é obra de caridade, hein? Obra de caridade. Rezemos por essas almas benditas que se purificam para ter acesso aos céus e contemplarem Deus face a face. Ô padre, e aí Santo Afonso diz aqui, nós estamos meditando esse trecho, lá começa, você que tem obras espirituais selecionadas, começa lá na página 154. E aí, nessa mesma página, lá no finalzinho, Santo Afonso diz assim, um pobre doente, aflito e desamparado numa cama, alenta-se ao ouvir palavras de consolo e conforto. Assim também as almas do purgatório enchem-se de alegria só em ouvir pronunciar o nome de Maria. O nome só de Maria, nome de esperança e de salvação, que continuamente invocam naquele cárcere, lhes dá um grande conforto. É tão belo, não é, padre? A gente, mesmo na nossa limitação, conhecer um pouco, ter essa oportunidade de conhecer um pouco essa realidade, desse mistério que acontece. Mistério da nossa fé. Para a gente ir criando essa consciência, não é, padre, neste mundo, dessa importância de clamarmos a intercessão de Maria, como o senhor disse agora, né? É uma obra de caridade, rezar pelas almas do purgatório. A gente precisa ter esse costume. E a redenção está aí, para te lembrar disso, para aprendermos juntos e seguirmos rezando uns pelos outros. Isso, é importantíssima essa nossa atitude. Né? Não só pensarmos nos que aqui estão. Para nós que estamos vivos, devemos rezar uns pelos outros pedindo a salvação. Sim. Mas como eu disse, as almas do purgatório, elas já só têm uma saída dali, do purgatório, que é o céu, a salvação. Não tem outra saída, mas as nossas orações, as nossas súplicas, elas mitigam, elas tornam mais breves, por assim dizer, as penas das almas que estão no purgatório. Essa purificação necessária para a alma. Diante do Rei, nós devemos nos apresentar limpos, puros, sem nenhuma mancha de pecado, de nada. Então, rezemos. A nossa oração ela é fundamental e a igreja nos ensina a comunhão dos santos, que é
essa unidade nessa comunidade, igreja, que não é só o que nós vemos aqui. É uma realidade celestial e também a dimensão do purgatório, viu? Fiquemos atentos, então, e que cada dia aprendamos mais com Santo Afonso essas realidades deste mistério que é tão bonito. Ô padre, o programa Redenção dá sempre uma sugestão. Dá uma olhadinha aí, padre, na sugestão de hoje. Vamos ver aqui. Sugestão prática do Redenção no Dia a Dia para este dia e para esta semana. Fazer penitência na quarta e no sábado em honra a Nossa Senhora. Então faça essa penitência. Eu acrescentaria, né, ao fazer essa penitência, por meio de uma oração, por exemplo, ou de uma outra prática, até mesmo abrir mão de alguma coisa para os sentidos, né, deixar de comer alguma coisa, fazer algum sacrifício, acordar mais cedo para rezar. Rezar também pelas almas do purgatório, viu? Isso mesmo. Rezemos então pelas almas do purgatório e honramos a cada dia a intercessão de Nossa Senhora em nossa vida. Que aqui no programa Redenção, eu, você, o Padre Frederico, todos nós, possamos aprender e criarmos aí essa grande consciência da importância da oração na nossa vida. Padre Frederico, nós estamos no ano dedicado à oração. Exatamente, o Papa Francisco, tendo em vista o jubileu do próximo ano, o jubileu da esperança, ele nesse ano de 2024 convoca toda a igreja a vivenciar o ano da oração. Então, e Santo Afonso, como disse a Caísa, é o doutor da oração. É quem reza se salva. E ele no seu livro A Oração, ele vai dando assim pistas muito concretas, muito diretas para que nós possamos crescer nessa prática. O cristão verdadeiro, ele tem que rezar. Não há outro modo de sermos cristãos sem a oração. Eu preciso rezar. Eu sou peixe fora d'água? Isso não existe, né? Então o cristão tem que estar mergulhado na oração. E Santo Afonso vai dizer para nós da confiança em Deus. A oração que supõe da nossa parte essa atitude de entrega, de confiança. Ele vai dizer o seguinte: quem confia em Deus será sempre cercado pela misericórdia divina. O Salmo 31 recorda para nós no versículo 10 assim: ao que espera no Senhor, a misericórdia o cercará. Sim, de tal modo será cercado de todos os lados e guardado por Deus que ficará seguro dos inimigos e do perigo de perder-se. Então essa confiança, essa entrega de filho nas mãos de Deus que é Pai, que nos dá Jesus como Redentor e que concede-nos o seu Espírito Santificador, o Espírito que ora em nós e, claro, com gemidos inefáveis, melhor dizendo, faz com que a nossa oração, a nossa prece seja sempre acolhida pelo Senhor Deus, o Pai de todas as misericórdias. Então, essa dimensão bonita da confiança, da entrega, não pode nos faltar. Que a gente pode ser tentado, Caís, assim, eu estou passando por uma dificuldade, por um problema, será que eu rezo ou não? Eu abandono a oração ou eu continuo rezando? E aí? Santo Afonso fala, reze. Preciso confiar. Perseverar na oração. Mesmo não sentindo ainda o sabor ou passando pelo deserto da travessia, preciso confiar. Deus é maior. E às vezes as pessoas que estão rezando conosco, às vezes passam por um tempo assim. Mas eu tenho rezado, né? E isso até as fazem desistir da oração. Eu tenho rezado, mas parece que a graça está demorando tanto, parece que Deus está distante, não está adiantando. Mesmo assim, com esse sentimento, é preciso continuar em oração. A confiança que está profundamente ligada também a uma outra virtude, que é a paciência, né? Lembremos-nos sempre de Santa Mônica, que rezou pela conversão do seu filho Agostinho. Se ela fosse apressada... Por quantos anos, padre? Por décadas, né? Por décadas. E continuou rezando. Não que eu queira que a sua prece se estenda por tanto tempo, mas a gente tem que ter essa consciência de que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, e a hora certa. Confiemos. A hora certa. O que é melhor, Deus reserva para quem nele confia. Meu querido irmão, irmã, falando de oração, nada melhor do que a gente praticar a oração. Eu convido você, juntamente, a rezar comigo e com a Caísa agora, a belíssima oração da Salve Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva,
a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quantas coisas importantes e essenciais nós estamos aprendendo no programa Redenção de hoje, não é mesmo? Espero que tudo esteja contribuindo para que você se aproxime mais e mais da eternidade. Esse é o nosso grande objetivo. E Santo Afonso sempre presente, afinal de contas nós estamos aqui na Redenção para fazer com que você conheça todos os ensinamentos de Santo Afonso, contribuir para que você conheça, porque são ensinamentos muito importantes e atuais, que nos ajudam muito na caminhada. Por isso nós deixamos todos os dias no programa Redenção, nós deixamos o pensamento de Santo Afonso. Escuta, observa, o pensamento de hoje importantíssimo que diz assim, ó: muito felizes são os devotos dessa piedosíssima mãe, pois ela não só os socorre neste mundo, mas também no purgatório são assistidos e consolados com a sua proteção. Por terem essas almas maior precisão de socorro, empenha-se a Mãe de Misericórdia com zelo ainda mais intenso em as auxiliar. A certeza nós temos da intercessão da Virgem Maria, não é, Padre? Com certeza, nós que somos dela filhos muito amados, temos esta alegria de sermos por ela amparados, socorridos, assistidos, auxiliados, mas não só nós que estamos aqui enquanto peregrinos na direção da Trindade sem véu. Também os nossos irmãos e irmãs que já se encontram nesse chamado purgatório, esse espaço de purificação para acessar de forma plena, límpida o céu. Então, ela socorre, nós rezamos, né? Socorrei as que mais precisarem. E as que mais precisam são aquelas almas que estão no purgatório. Então, nossa mãe é esta que olha com amor, com carinho, com cuidado para com cada um dos seus filhos. Ela deseja para nós o melhor, sempre, que é o céu, o coração de nosso Deus. E com Santo Afonso agora nós vamos rezar, recorrendo então à Virgem Maria, para que ela nos ajude na nossa luta diária, na nossa caminhada. Vamos rezar juntos, né, Padre? Vamos lá, quem reza se salva. Isso. Ó Rainha do céu e da terra, ó Mãe do Senhor do mundo, ó Maria, criatura mais sublime, quero amar-vos muito e fazer todo o possível para ver-vos amada por todos. Aceitai, pois, ó Maria, o desejo que tenho de amar-vos e vinde em meu socorro, para que o possa pôr em prática. Senhora, de vós espero a minha fortuna espiritual. Obtende-me o perdão de todos os meus pecados, a santa perseverança. Vinde, Maria, assistir-me na hora da morte, livrar-me do purgatório e, finalmente, fazei-me entrar no paraíso. Eis o que de vós espero, eu que vos amo com todo afeto e sobre todas as coisas, depois de Deus. Amém. Que na nossa caminhada, Padre, na nossa luta, né, que possamos, pela intercessão da Virgem Maria, conhecendo aí os ensinamentos de Santo Afonso, ter sempre a capacidade de perseverarmos, então, nessa fé e nessa confiança em Deus. Essa confiança, ela é algo que não pode faltar jamais na nossa vida cristã, né? Recorrermos sempre à intercessão da Virgem Maria, que é essa estrela de salvação. Ou seja, nós que estamos aí nos barcos da vida, enfrentando os mares bravios, as águas revoltas, por assim dizer, nós podemos contar com essa estrela que nos conduz sempre ao porto seguro, que é Jesus, nosso Redentor. Ela sempre nos conduz para a felicidade eterna, para o bem maior que é o seu Filho. Por quê? Porque ela nos trouxe o Redentor em seu seio puríssimo. Então, ela, outra coisa, não quer que a nossa salvação. Ela sempre nos aponta o céu, a felicidade plena, o maior bem que nós devemos almejar. Então, nos empenhemos esse bom combate pela fé,
seja, crescendo na prática das virtudes, a exemplo da Virgem Maria, dos santos e santas, praticando o bem, amando cada vez mais a Deus e traduzindo isso na vida dos irmãos e irmãs, para que a gente mereça também o céu. Com minha mãe estarei na santa glória, um dia nós cantamos, então, que não falte em nosso coração o desejo do céu. Então vamos pedir as bênçãos copiosas de Deus para sermos sempre mais e cada vez dignos das promessas de Cristo Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja sempre força para a nossa caminhada. E, Padre, semana que vem tem muito mais aprendizado. Semana que vem tem muito mais, vamos crescer ainda mais, então contamos com a sua participação no programa A Redenção. Até mais.